Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Pombalina. Para que você consiga compreender da melhor forma possível o conteúdo que será abordado nessa videoaula, eu sugiro a leitura das páginas de 316 a 324 do livro História da Educação e da Pedagogia Geral e do Brasil, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha. Então, para que a gente compreenda as reformas pombalinas, é interessante que a gente veja um pouquinho da perspectiva mundial. Neste período, ocorre uma série de revoluções no mundo que a gente chama de revoluções burguesas. Nós temos a Revolução Industrial, em 1750, a independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, em 1789. Essas revoluções, elas têm em comum o fato da burguesia reivindicar o acesso ao poder. Temos ainda nesse período algumas correntes teóricas que é de suma importância que a gente compreenda. Nós temos o Iluminismo, que é aquela corrente teórica que fala do poder da razão humana para poder interpretar e organizar o mundo. Ela tem uma influência muito grande no racionalismo e na revolução científica, porque acaba que através do iluminismo o teocentrismo é deixado um pouco de lado. A gente tem o liberalismo, que é quando a burguesia, que estava em ascensão, quer que o Estado não interfira em seus negócios, ela quer ter o direito de trabalhar e gerenciar seus próprios negócios. Nós temos a política, de um lado, o absolutismo, que é o poder centrado na mão do rei, e do outro lado, o contrato social de que Rousseau fala, de que esse poder centrado na mão do rei, ele não advém de um poder divino, e sim de um contrato, que não existe um contrato em si redigido, mas um contrato social para que isso ocorra de uma forma, da melhor forma possível. Em meio à influência do iluminismo, nós temos que alguns reis, eles não deixaram de ser absolutistas, mas eles tentam dar uma mascarada na forma de governar. Essa mascarada a gente chama de despotismo ilustrado. O que é isso? São reis, que é o caso do rei de Portugal, que se fizeram cercar por pensadores que adotavam o discurso do iluminismo. Eles queriam criar uma ideia de que eles estavam avançando, de que eram futuristas, que eles eram racionais, de que não eram intolerantes, e tentam explicar que o poder, a ideia inicial que eles tinham de que o poder vinha de Deus, essa ideia cai, e eles tentam alegar o quê? Que esse poder, ele é um direito natural e ele vem passando de geração em geração, que é algo secularizado. Na educação, nós temos passos que caminham para a separação entre Estado e Igreja, ou seja, a educação passa a não pertencer mais tanto à Igreja, mas ir se tornando aos poucos uma incumbência do Estado. Nós temos, em alguns casos, a instituição na Europa da obrigatoriedade do ensino elementar. Temos a Constituição dos Estados Nacionais e isso cria o nacionalismo. A gente vê as escolas trabalhando com o ensino de línguas vernáculas, ou seja, a língua que é tomada como língua oficial, em substituição ao ensino do latim, que era algo muito preconizado, sobretudo pela Companhia de Jesus. E o currículo das escolas ele vai deixando de ser um currículo humanístico, que é o currículo que vem bem da prerrogativa religiosa, como nós vimos na aula passada, para se tornar um currículo mais prático, um currículo mais aplicado ao que acontecia na sociedade naquele período. Mas a realidade educacional, apesar dessa efervescência de ideias iluministas, era um pouco diferente. A gente se deparava com escolas em número insuficiente que não conseguiam atender essa demanda da educação das massas, da escola para todos, professores mal pagos, profissionais que não tinham uma formação específica para atuação no magistério, podemos falar de professores não qualificados, e a manutenção de um ensino dual, ou seja, a elite, a classe detentora do poder, ela tem um tipo de escolarização que lhe é próprio. Ela paga para ter acesso a esse tipo de escolarização que vai levar para o ensino superior, para os cargos de comando, e a massa da população continua, em sua maioria, aprendendo ofícios e através da tradição oral. Em Portugal, nós temos nesse período Dom José I à frente do governo, e era um país que estava em caos, totalmente em declínio, e que estava submetido a uma série de tratados comerciais lesivos, sobretudo com a Inglaterra, em troca de proteção.
existia um impedimento de Portugal de produzir manufaturas, ele tinha que adquirir esses produtos da Inglaterra, e as riquezas que eram obtidas na exploração das colônias, que era uma quantidade significativa, acabava que elas iam para pagamento das dívidas com a Inglaterra. Dom José I elege o Marquês de Pombal, fica trabalhando junto com ele de 1750 a 1777, e o papel de Pombal é tentar superar esse quadro de declínio e atraso que Portugal se encontrava. E para tentar sanar esse problema, ele impõe as reformas conhecidas como reformas pombalinas. Em Portugal, nessa época, Pombal faz uma reforma do ensino, ele tira o ensino de humanidades e institui as aulas régias. A escolha do termo régio não é por acaso, porque nesse momento ele quer marcar uma separação do ensino que vai deixando de pertencer à igreja para passar sob a responsabilidade do Estado. E o régio está ligado ao rei, ou seja, seriam as aulas do rei, não a aula do padre ou da igreja. E o currículo nessas aulas régias era dividido em estudos menores e estudos maiores. Os estudos menores é como se fosse o que a gente conhece hoje como ensino fundamental e ensino médio. Ele faria, não um currículo tal como conhecemos hoje, como para a gente pensar numa divisão e alocação. Ele trabalhava com o ensino das primeiras letras, que é o ler, escrever e contar, e no ensino de humanidades. Nos estudos maiores, que seriam o estudo superior, a reforma pombalina ela vai ter uma reformulação na Universidade de Coimbra em 1772. Apesar de se tentar falar do rompimento como igreja, as escolas ainda são obrigadas a ensinar a religião católica e a igreja ainda faz o controle da bibliografia que vai ser utilizada nessas escolas. Ela tem um filtro nessa bibliografia, sobretudo no impedimento da circulação da bibliografia de origem francesa e com influência iluminista. No Brasil, a gente tem um quadro de um país que produzia cana-de-açúcar, que cai em declínio pela concorrência internacional, e a gente tem nesse período a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, o centro comercial do Brasil, que estava lá no Nordeste, ele vem para o sul de Minas Gerais, e o sul do Brasil também se desenvolve, trazendo sobretudo o charque para abastecer essas minas de ouro em Minas Gerais. Só que essa mudança não é somente da forma de obter riquezas. Se nos engenhos a gente tem uma sociedade que é rural, um senhor que explora o trabalho escravo, a produção de açúcar e o patriarcalismo. Com as minas de ouro, a gente vê que o processo vai se tornando mais urbano, a gente vê que tem um crescimento das cidades, o início de uma pequena burguesia, a complexificação na administração dos negócios e uma eclosão cultural. Quando a gente estuda na literatura barroco, o barroco está nesse período. Então a gente tem um crescimento de música, de poesia devido a essa mineração. E essa mudança, esse período do ouro no Brasil, ele fica na contradição com a rigidez da aristocracia. São valores mais flexíveis. Mas nem tudo são flores. No decorrer dos anos, a produção do ouro ela vai diminuindo. O Pombal institui derrama, que era o imposto cobrado sobre o que era produzido. Essa cobrança dos impostos ela gera uma tensão e, em contrapartida, para controlar essa tensão, são criadas companhias de controle. No Brasil ainda é proibido qualquer atividade manufatureira em decorrência do acordo com a Inglaterra e a centralização administrativa estava toda em Portugal. Isso gerava uma série de descontentamentos. Então houveram na história do Brasil várias revoltas. Nós tivemos a revolta de Filipe dos Santos, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, que são exemplos de revoluções que queriam uma mudança nesse sistema. No Brasil, como nós vimos na aula passada, a educação ela ficou por muitos anos com os jesuítas. Os jesuítas eles se organizavam em missões e eles tinham um quadro muito favorável. Como nós vimos, 10% dos impostos da coroa eles iam para a Companhia de Jesus. Além disso, a coroa cedia, doava terras para a companhia. Essa companhia, organizada em missões, tinha uma produção agrícola que era bastante lucrativa, ou seja, mais uma forma de enriquecimento dos cofres. E, além disso, ela tinha uma influência política em todas as camadas sociais pelos papéis que os padres desempenhavam na sociedade. Além do mais, os padres também eram responsáveis pela educação dos filhos do colono e eles acabavam impondo medidas que impediam o desenvolvimento intelectual do Brasil, indo no mesmo projeto que a metrópole tinha.
No Brasil não tinha, para vocês terem uma ideia, oficinas tipográficas, era proibido qualquer tipo de imprensa no Brasil. Em 1747, os jesuítas constroem, mas o governo português logo vem e destrói. O Pombal expulsa os jesuítas em 1759, confisca todos os bens. Livros e manuscritos são destruídos. Há uma substituição desse ensino dos jesuítas pelas aulas régias. Os índios que ficavam nas missões, eles são jogados à própria sorte. E desde a expulsão dos jesuítas até vir uma solução, uma substituição, demorou alguns anos. Só em 1772 é que Pombal faz a instituição das aulas régias, essa forma de ensino público no Brasil. Começa a nomeação de alguns professores pelo Estado, a estruturação dos planos de estudo, as inspeções, e que, para que essa máquina funcionasse, é instituído um imposto que é chamado de subsídio literário. Esse novo currículo proposto pelo Pombal, ele propunha o ensino de línguas modernas, como francês, em substituição ao latim, e o ensino de ciências naturais, por exemplo, mas ele foi uma marca de um retrocesso no Brasil. Porque, querendo ou não, a Companhia de Jesus ela já tinha toda uma estrutura, todo um planejamento, toda uma prática pedagógica, e a partir desse rompimento não há um trabalho para que ela seja substituída de forma adequada. E a gente vê, nesse mesmo momento no Brasil, a chegada do movimento de ideias iluministas, através de pessoas que eram formadas na Universidade de Coimbra, e essas pessoas faziam circular algumas obras, tanto as que eram permitidas por Pombal como aquelas que não eram permitidas. Mesmo sendo proibida a imprensa no Brasil, circulavam panfletos, cópias manuscritas, livros contrabandeados que eram rapidamente consumidos quando chegavam no Brasil e até mesmo um caderno de notas. E o acesso a esse material não era apenas exclusivo da elite. Para vocês terem uma ideia, na Conjuração Baiana, que é conhecida como Revolta dos Alfaiates, foram encontrados esse tipo de material. Então, as ideias iluministas, elas se difundiram muito no Brasil, tiveram influência das academias literárias, que eram muito comuns nesse período, e da maçonaria. E alguns professores de humanidade nas aulas régias, eles eram pessoas que tinham influência dos iluministas. Algumas famílias não enviavam os filhos para essas aulas régias, educavam seus filhos com preceptores, e as aulas, elas aconteciam em lugares improvisados. Era comum encontrar aulas acontecendo em igreja, prato de prefeitura, lojas maçônicas, até mesmo na casa do próprio professor. Mesmo com a saída da Companhia de Jesus do Brasil, houve a permanência de outras ordens religiosas, como beneditinos, carmelitas, franciscanos. E a gente vê também outra coisa, que os jesuítas eles instituíram no Brasil algumas oficinas para ensino de algumas profissões. Com a saída deles, essas oficinas caem e entram em substituição às lojas de ofício, que eram lugares que as pessoas que queriam aprender alguma profissão, elas eram registradas, ficavam no período de 4 a 5 anos para aprender um ofício. Depois disso, fazia uma prova que habilitava ou não em cima desse ofício e a pessoa teria o registro para poder exercer a profissão. Então, gente, resumindo, a gente vê um mundo em transformação e um país, um Brasil em transformação, que vai deixando o período da cana-de-açúcar para ir mudando para o ouro, vai deixando uma sociedade que era rural para vir para a cidade aos poucos, mas essas reformas que acontecem, elas são um retrocesso, porque elas rompem com tudo que tinha sido construído com os jesuítas, sem impor um plano que venha substituir de forma efetiva. O ensino elementar, de fato, ele deixa de pertencer à igreja, passa sob a responsabilidade do Estado, mas a igreja ela não deixa de ter sua influência. Por quê? É ela que vai selecionar a bibliografia, continua sendo obrigatório a exigência das aulas de religião católica nas escolas, e até mesmo em algumas legislações a gente encontra a obrigatoriedade do professor dessas escolas de levar os alunos à missa uma vez por semana. Muitos desses professores também que vão atuar nas aulas régias são professores que foram formados pela Companhia de Jesus. Ou seja, eles são expulsos do Brasil, mas a obra dele, de certa forma, continua perpetuando. E o que a gente percebe é que o dualismo educacional que vinha dos jesuítas continua instituído. A gente tem um tipo de educação para a massa e outro tipo de educação para os filhos da elite, aqueles que vão ser formados e vão para as universidades em Portugal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até a próxima!